Fala, my peoples! Vamos aqui para mais uma aula sobre roteiro de live. Vou pegar meu caderno aqui. E eu já passei duas aulas, sobre roteiro de live, falando ali, explicando, como é o roteiro de live. E uma dos segredos, para você ter uma eficácia na hora de transmitir ali a sua comunicação através da tela, é a energia com que você está passando, tá? Ou seja, se você não tiver energia, você não chega nem perto de começar o roteiro, tá? Por quê? Porque tudo é energia. Quando você chega com entusiasmo, com aquela energia, sabe? Com aquele gás, a probabilidade daquilo dar certo é gigantesca, entende? Então, é impossível alguém querer engajar com você sem energia. Existem energias positivas e energias negativas. Se você tiver com energia muito baixa, mas muito baixa mesmo, as suas palavras vão ser todas negativas. Você vai entrar no mar da lamentação, da amargura. E se tiver alguém com aquela mesma energia, aquela pessoa vai se engajar com você. Ela vai simpatizar com você e vai ficar ali um bom tempo se lamentando ali, vocês dois juntos. Da mesma forma, é que se você também estiver muito entusiasmado, muito energético, você estiver ali falando com muita energia, claro, você tem que estar sabendo o que você está falando, né? Mas se você falar com muita energia e a outra pessoa do outro lado também tiver com essa mesma energia, a probabilidade de vocês dois dar certo é enorme também, tá? Só que assim, eu encontrei aqui, 3 formas de falar com excelência em uma live. Eu encontrei 3. Por que 3? Porque eu procurei e eu não achei. Ou seja, existem 3 formas de você falar através de uma live. Primeiro, através do coração, através do teu sentimento ali. Segundo, é através de 2 tipos de roteiro. Um é o roteiro que tu começa com um tema e outro é o roteiro que tu começa já metendo uma história ali e vai embora. Para quem não assistiu às aulas lá atrás, que eu mostrei o roteiro, dentro do roteiro, você começa com um tema e se você não quiser começar com um tema, você começa com uma história. Eu também passei um exercício para a gente poder se habilitar nisso daí. Qual é o exercício? Você vai pegar o vídeo, vai assistir esse vídeo e lá vai estar as tarefas de tudo que você tem que fazer. Você vai ter que escrever, transcrever a sua live de forma escrita, por mais que ela não vá ao ar, tá? Por mais que você não publique ela nas mídias, na rede social, mas você tem que exercitar de forma escrita, porque quando você escreve, você ativa a sua concentração, você ativa a sua audição aqui de forma interna. Não tem como você escrever sem você ouvir isso, Então você vai ter que falar dentro da sua mente enquanto você escreve. Não tem como eu escrever falando outra coisa, não tem como. Por quê? Porque exige concentração, exige que você escute isso aqui e existe também a tua coordenação do braço ali, que ativa os teus sentidos sinestésicos, que é as tuas emoções, a tua energia mental e por aí vai. Por isso que a gente tem que escrever. Por exemplo, eu não sei gravar live, eu não faço ideia, eu morro de vergonha de falar de frente a uma câmera, ou eu não me comporto bem na frente de uma câmera, por mais que não tenha ninguém ou que tenha alguma pessoa, eu não consigo, eu me torno outro cara, eu me torno uma outra mulher, eu me torno uma outra pessoa, só pelo fato de eu saber que estou falando ali para um aparelho. Entende? Então, se você tem essa dificuldade, você precisa desse exercício. Se você não fizer exercício, você pode conseguir, mas vai demorar um pouquinho, porque o que eu estou passando aqui é um atalho para o destino que você quer chegar, entendeu? Se você não quiser pegar esse atalho, tudo bem, Você vai chegar e eu acredito no potencial de todo mundo, mas
Se você quiser chegar mais rápido, eu acredito que esse atalho ele é bastante viável para você, até porque ele foi construído, né, para você, para você pessoalmente, entendeu? Ou seja, se quiser pegar um atalho para chegar mais rápido na eficácia, para você abrir a sua câmera e já saber o que vai falar e ali engajar pelo menos ali uns 30, 20 minutos, uma hora, tem que fazer esse exercício. Você vai transcrever ali a sua live de forma escrita. Não é de qualquer jeito que tem que transcrever, tá tudo lá dentro do vídeo. Vai ter que assistir o vídeo, porque um dos erros das pessoas que não falam bem dentro de uma live, elas não querer estudar, elas acham que é Deus, né? Elas já sabem que é Jesus, já sabe tudo ali, e não, eu já sei, esse negócio de eu já sei, meu irmão, ninguém sabe de nada, entende? Porque o nosso cérebro, ele vacalha com a gente mesmo, entendeu? Ele falha. Por que ele falha? Ele gosta de economizar energia. Então ele vai arquivar algumas coisas e vai deletar outras, entende? Então, por mais que você saiba de uma informação, muitas das vezes na hora você não lembra. E esse vídeo às vezes pode até nem ensinar você, mas ele pode te lembrar, né? É como o Nightingale falava, né? Muitas das vezes, para a gente ter uma enorme melhoria na nossa vida, a gente só precisa se lembrar daquilo que a gente já sabe. Ou seja, talvez você já sabe de tudo que eu estou falando aqui, entende? Mas o fato não é você aprender, o fato é você se lembrar, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente já sabe. A gente esquece, e por a gente esquecer aquilo que a gente já sabe, a gente vai ter uma dificuldade de alcançar aquilo que a gente almeja, tá? Então, o nosso objetivo aqui é falar com eficácia, é falar com eloquência, né? Falar com engajamento, é a gente falar com persuasão aqui nessa live. E você precisa passar por esse roteiro. E depois desse roteiro, você precisa saber dessas 3 formas aqui de falar com excelência. Primeiro, que é através do coração. Segundo, é através de 2 formas, né? De 2 tipos de roteiro. Primeiro é o roteiro que começa com um tema e o outro é o roteiro que começa através de uma história. Eu comecei esse vídeo através de um tema, 3 formas de falar com excelência. Mas aqui eu não estou fazendo uma live de conteúdo, aqui eu estou dando uma aula. Existe gravações de live de conteúdo, existe gravações de live de lançamento, onde você vai fazer uma venda, e existe gravações de live de aula mesmo. O que eu estou fazendo aqui é dando uma aula. Então o script passado para mim não serve. Porque como você já sabe, já comprou, né? Vamos supor, você já comprou a minha ideia, você está me ouvindo mais de forma técnica. Eu estou te passando o conteúdo. Agora, se eu quero que você compre esse conteúdo que eu estou te passando, eu vou ter que mudar todo o meu roteiro, né? Ou seja, ou eu falo através de 2 tipos de roteiro, ou eu falo através do meu coração. Como é que você sabe que uma pessoa está falando através do coração? Você pode prestar atenção que quando as pessoas elas estão falando de forma sincera, o olho dela ela não desvia, né? Ela não fica assim, ó, começando, aí vira para cá, aí olha para cima, olha para baixo. Presta atenção na pupila do olho dela. A pupila. Abre um stories. É porque eu devia gravar aqui agora para mostrar para vocês. Mas quando a pessoa ela não está falando com o coração, mas sim através de um roteiro, ela precisa raciocinar. Ela precisa entrar numa atividade mental. Ou seja, quando ela está falando com o coração, ela não precisa de atividade mental nenhuma, porque é como se estivesse vindo do céu, descendo direto na tua cabeça, passa pelo teu coração e sai pela boca. É basicamente isso. Então você não raciocina, você simplesmente transborda. Entende? Quando você está mandando uma live e está falando com o coração, isso vale através de uma live, isso pode ser numa reunião, sabe? Isso pode ser pessoalmente. Se a pessoa toda hora fica desviando o olhar assim, ó, ela falando, significa que ela está pensando no que ela vai falar. Se ela está pensando no que ela vai falar, ela está usando muito o raciocínio, né? Que é o lado racional do cérebro dela. Então ela está pensando muito nas palavras ali
no que ela vai dizer para você, significa que ela não está falando com as emoções dela, com o sentimento dela, entende? Ela está falando com um nível de racionalidade. Agora, tem outras pessoas que falam com um nível de emoção, que é com o coração mesmo. Ela quer tanto te falar aquilo dali, ela quer tanto que você entenda aquilo dali, que ela olha no fundo do teu olho e ela quer fazer você entender aquilo, porque ela gosta daquilo e é tão bom para ela que ela quer transferir aquilo para você. Eu não sei se você já se deparou com alguém que queria falar algo com você ou queria te convencer, pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo, né? Pode ser o seu pai, a sua mãe. Eles olhavam muito fundo nos nossos olhos, eles não desviavam o olhar porque está falando com o coração, entende? Quando você está se declarando para uma pessoa, quando você está ali dizendo coisas verdadeiras do teu coração para uma pessoa, você não desvia o olhar, você olha firme no olho dela, entende? Você não está raciocinando, você está transbordando aquilo que vem de cima, que passa por dentro, passa pelo teu coração e sai pela boca. E aquilo sai como um aroma, um som muito gostoso, porque tu tá levando a tua essência, é aquilo que tu tá sentindo. Então, uma das formas de fazer live é falar com o teu coração, sabe? A forma de falar ali, não importa, você só quer falar aquelas coisas boas, porque o teu coração tá bom, o teu coração tá top, o teu coração tá demais, ele quer transbordar aquela alegria, aquele amor, aquele sentimento, então ele fala de a forma com a energia que ele está exalando. Então, ele não precisa saber das palavras, ele precisa saber do sentimento. E quanto mais ele se sente bem ao falar, mais ele fala. E aquela pessoa recebe aquilo dali e aí vai embora, entendeu? Essa é uma das formas de você transferir uma live, que é através do teu coração. Você pode ver que alguns caras aí, eles vão gravar live, eles não levam tema não, eles não levam roteiro não. Ele não leva nada, porque eles já pegaram a essência, eles querem transbordar, entende? Ou seja, quem quer transbordar com o coração não precisa de roteiro, porque parece que Deus manda o roteiro do céu para ti, cara, e o teu sentimento, as tuas emoções que vai te guiar ali nas tuas palavras, que vai te guiar ali nos teus movimentos, que vai te guiar ali naquela situação, entende? Então, eu acho que esse fone tá pegando um vento, né? É por causa do que eu botei o negócio bem aqui, pá. Deixa eu botar pra cá. É porque eu senti que, né? Eu não sei, na hora da gravação que eu vou saber se tá pegando vento ou não. É que eu botei o ventilador bem aqui, só pra dar um negocinho aqui. Pra mim não suar, que eu sei que eu ia me mexer, né? Mas, voltando aqui, ó. Quando você tá falando com o coração, pode prestar atenção. Abre uma live, ou abre uns stories. Eu vou dar os stories dos caras aqui pra você. Pega um stories do Thiago Finch e pega um stories ou do Pablo Marçal ou do Érico Rocha. Pega os stories do Marcos Paulo. E eu não sei se você conhece esses caras, mas se você segue eles, pega os stories desses três caras, pega os stories do Thiago Finch e pega os stories das pessoas que querem fazer que não o Thiago Finch. Olha para a pupila do olho deles na hora que eles estiver transcrevendo aqueles stories. Eles estão toda hora jogando para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima. Toda hora. Não é que eu estou falando que uma pessoa que não faz isso, ela não está falando de coração, entende? Às vezes a gente está falando de coração, a gente precisa desviar o olho de vez em quando, mas não toda hora. Entende? Porque quando tu desvia toda hora, significa que tu tá com muito cuidado, tu tá com muito raciocínio ali. O teu processo mental tá trabalhando pesado para tu não falar besteira, para tu falar de forma certa, porque ele quer te convencer em algo. Ele quer te convencer por conta própria. Não é algo que está transbordando. Porque quando é algo que está transbordando, o olho dele não desvia, o olho dele está direto ali na câmera. Na verdade, a minha câmera está aqui, ó. E eu não gosto de olhar para a câmera, eu gosto de olhar para a tela porque eu gosto de me ver. Mas a câmera está aqui, ó. Ou seja, eu estou olhando aqui, mas é como se eu estivesse olhando para a câmera. Entende? Porque eu olho para mim, é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Ou seja, eu estou falando com o meu coração aqui. Eu não estou seguindo o roteiro, porque eu quero dar uma aula aqui.
entendeu? Eu não tenho um roteiro de aula. E eu também não posso te dar um roteiro de aula porque eu não sei do teu conteúdo. Entende? Então, o meu roteiro de aula é falar aquilo que está no meu coração, entende? Aquilo que eu sei, óbvio, que eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter bagagem informativa para isso, mas eu vou pegar essa bagagem informativa e vou jogar ela de forma emocional, sabe? De forma energética. Eu vou sentir, entende? E através do que eu vou falando, eu vou sentindo, e através da forma que eu vou sentindo, eu vou equilibrando ali, né, os conteúdos, a forma de como eu estou falando, entende? Ou seja, quando você fala com o coração, você não desvia o olhar, você se empolga mesmo, entende? E você meio que faz aquela pessoa entender. E geralmente, né, a maioria da parte das pessoas, elas te entendem, porque você gera uma energia que vai gerar uma empatia. E quando você gera essa energia que gera empatia, aquela pessoa vai se ver como você e você vai se ver como ela. Então, as palavras e linguagens vão se comunicar, elas vão bater uma com a outra, sabe? E aquela linha de comunicação vai dar muito certo. Ou seja, quando a pessoa fala com o coração, ela fixa. Ela, sabe, ela se sente bem. Não é que ela vai ficar o tempo todo aqui olhando aqui para a tela, sem desviar. Ela tem que desviar o olho um pouquinho, entendeu? Não é 100% emocional. Uma hora ela vai ter que usar lógica, entendeu? Por exemplo, aqui nesse vídeo eu acho que eu desviei umas 5, 4 vezes o meu olho. Mas não significa que eu estou falando de forma racional. Significa que eu estou falando mais de forma sentimental e emocional do que racional. Entendeu? Eu estou falando através dos meus sentimentos. Conforme eu estou falando, eu estou sentindo o que eu devo falar e o que eu não devo. E quando você pega essa habilidade para transcrever uma live, meu irmão, você vai longe. Claro que isso depende muito da bagagem informativa que você tem para passar. Porque se você não tiver muita bagagem informativa para passar, aquele seu sentimento ali, você vai falar, às vezes, coisas que não tem nada a ver com o teu conteúdo. Entende? Eu acredito que eu não desviei da direção do meu conteúdo aqui que eu quero passar para vocês. Mas eu estou falando com o meu coração e de vez em quando eu estou raciocinando. Mas eu não estou o tempo todo raciocinando. Porque é como eu disse, a forma de como eu consigo explicar é isso. Vem algo do céu, entra para dentro do teu peito, passa pelo teu coração e sai pela boca. Entendeu? É uma energia. Você canaliza aquilo ali, ó. Passa, sai através de palavras. E essas palavras tocam você, tocam as pessoas. E elas se sentem acolhidas com aquilo. Elas se sentem alerta. Você do nada mete uma história ali que dá uma reflexão. E você começa a falar as coisas que realmente têm uma lógica para a cabeça dela. E elas passam a entender aquilo dali. Porque você está falando de forma tão pura, de forma tão ingênua, de forma tão... Está falando de forma tão sincera que aquela pessoa, né, meio que fica impossível de não te entender. Tá? Uma das formas de falar uma live, de abrir uma live, é isso daí, né? O Pablo Marçal, ele usa muito o coração, né? É tanto que ele não segue o roteiro, porque ele fala através do coração. Vem, desce no peito dele e sai pela boca. Ele não precisa de roteiro. Ou seja, se você quiser falar através do coração, você tem que ter bagagem informativa, você tem que estudar o teu conteúdo, você tem que realmente saber do que você está falando, sabe? Você tem que conhecer muito. Vamos supor que eu quero ensinar sobre pedra, né? Ou sobre águia. Vamos supor que eu quero ensinar sobre águia. Cara, se eu não souber como que a águia faz para viver, como que ela faz para trocar as penas, se eu não souber tudo, desde quando ela nasce até quando ela morre, não vai ter como eu transbordar aquilo dali. Entendeu? Eu só vou falar que a águia é um pássaro grande e entende? Você tem que encher o teu coração com aquela informação. Você tem que realmente estudar. E quando você estuda e você gosta daquele conhecimento, você gosta daquilo que você está aprendendo, eu amo águias, eu gosto de águias, então você vai estudar sobre águias e você vai pegar tanto conteúdo, mas tanto conteúdo,
que tu não vai precisar de roteiro para falar, porque tu quer transmitir aquela informação porque tu ama águias e tu quer que as pessoas também tenham esse mesmo amor que você. Então é como se você canalizasse lá em cima e vinsse um sentimento, cachaça aqui, saía, passava pelo coração, aí sai pela boca. Você está falando de forma emocional, de forma sentimental. Mas não tem como você fazer isso com eficácia, com eloquência, se você não entender o seu conteúdo, não estudar sobre o teu conteúdo a fundo mesmo. Entende? Eu estou falando aqui porque eu já estudei muito esse conteúdo, eu sei o que eu estou falando. Entende? Eu não estou seguindo um roteiro, eu estou falando com o meu sentimento aqui. Sabe? Com o meu coração. Mas, se você não quiser, você tem mais dois caminhos, que é 2 tipos de roteiro. Eu montei um vídeo, né, atrás, que fala sobre os roteiros de live, de como você aplica. E eu passei os exercícios de como aplica também. Ou seja, se você não consegue transmitir isso com o teu coração, com a tua sinceridade, com a tua vontade mesmo, sabe? Se você não estudou o suficiente sobre o teu negócio, eu vou falar uma coisa. Vai ser um pouco difícil, tem que estudar, tá? Mas se você não consegue transmitir isso de forma emocional, de forma sentimental, você tem mais 2 tipos de roteiro. Primeiro, é o roteiro que começa com um tema. O segundo é o roteiro que começa com uma história. Você vai aprender história. Como é que se aprende história? Ouvindo. Simples. Você aprende história ouvindo história. Se aquela história te tocou, entende? Você vai meio que meter ela na tua cabeça, porque quando algo nos toca de forma sentimental, a gente fica meditando, refletindo naquilo, sabe? Eu gosto muito de história, inclusive quando alguns amigos meus estão passando por processos, eu me lembro muito da história da borboleta. Até eu, quando eu estou passando por processos, né, por exemplo, nós aqui que estamos nesse vídeo, nós estamos passando por um processo. E toda vez quando a gente está passando por esse tipo de processo, e esse processo está sendo um pouco delicado, né, esse processo está sendo um pouco dolorido, ou está sendo um pouco difícil, eu me lembro da história da borboleta. Eu não sei se você já ouviu, né, mas eu vou contar ela aqui para você agora. A história da borboleta é o seguinte, ela tem tudo a ver, né? É o seguinte, teve um cara que ele saiu de manhã para ver o pôr do sol, né? E no quintal dele tinha um pomar, né? Um pequeno jardim. E lá ele viu um casulo de borboleta, né? Uma lagarta dentro do casulo de borboleta. Aí beleza, ele viu esse casulo, viu o pôr do sol e achou aquilo lindo. E ele viu aquele casulo se mexendo. E ele se deparou com o nascimento de uma borboleta. Então ele se admirou com aquilo, né? Que ele ama a natureza. Então ele foi ver aquele casulo se mexendo e foi presenciar, né? Aquela obra de arte da natureza ali, transformando a lagarta em borboleta. E ele quis presenciar aquele nascimento, né? Aquela metamorfose. Então ele viu o esforço da borboleta para sair de dentro do casulo, e ela se batia, e ela botava muita força, e ele, quando ele começou a ver aquilo, né, aquela dificuldade da borboleta de sair dentro do casulo, quando ele viu a força que ela estava colocando, que ela estava empregando, a dificuldade dela, ele ficou com pena daquela borboleta, e entrou dentro da casa dele, pegou uma pequena tesoura, e chegou perto, né, daquele casulo e começou a ajudar aquela borboleta. Começou a ajudar ela. E ele foi e cortou um pouquinho ali do casulo para ajudar, né, o casulo a abrir e ela por fim sair de dentro daquele óvulo ali dela, daquele casulo dela. Então ele foi ajudando ali, né, a borboleta a sair de dentro do casulo. Pensar que não, a borboleta cai no chão, toda melada, né, e ela se melecou ali com a terra. Como ela é muito delicada quando ela nasce, se a gente não tiver uma extrema sensibilidade, a gente pode machucar a borboleta, porque ela é que nem um bebê recém-nascido, tem que ter muito cuidado. Então, como ele não tinha cuidado para mexer com isso, ele deixou ela lá, né, e aquela borboleta toda melecada com aquela meleca dela, né, grudou as suas asas e ele saiu para o serviço. Né, quando ele voltou
do trabalho, já era de tarde, ele foi lá para ver o casulo, né? E tava lá a borboleta no chão, morta. A borboleta morreu. Por que a borboleta morreu? Porque quando ela está nascendo, aquele líquido meloso que gruda, né, no casulo e nela, serve para proteger ela. Mas quando ela está saindo, ela precisa se mexer. Ela precisa se esfregar todinho para que as asas dela descola e ela cai no casulo de asa aberta. Entende? Então aquela mexida que ela estava dando, que ele estava vendo, que ele ficou com pena, era para isso, era para ela poder descolar as asas, entende? Só que ela precisava fazer isso sozinha. E por ele ter ajudado, ela saiu muito fácil do casulo, não conseguiu chegar nesse processo, caiu com as asas grudadas, melou com terra e tudo, e ela não teve como abrir as suas asas e sair voando, né? Ela não conseguiu dar o seu primeiro, nem conseguiu dar o seu primeiro voo, porque um cara foi lá e cortou o casulo dela. Muitas das vezes a gente é dessa mesma forma, sabe? A gente vê um amigo passando por muita dificuldade, passando por situações extremas e a gente quer ajudar, né? Que é nesse cara da borboleta, querer cortar um pedacinho ali, mas sem saber a gente, né? Que se a gente fizer isso, a gente vai estar matando ele, vai estar matando. Que nem o cara matou a borboleta. Ela precisava passar por aquela dificuldade, ela precisava passar por aquele desafio para que ela pudesse abrir as suas asas e poder voar. E às vezes a gente não enxerga isso como uma pessoa, como um amigo, como um filho, como um cônjuge. Eles precisam passar pelo processo, porque quando passa pelo processo, eles adquirem uma coisa chamada de aprendizado. E quando você aprende, você não depende. Então aquela pessoa, aquela borboleta, ela ficou dependente daquele cara para viver, mas só que ele não sabia, entende? Se ela quisesse viver, ela ia depender daquele cara, tinha que levar ela para não sei, um hospital de borboleta, né? Mas não, o cara só ajudou e pensando ele que estava ajudando, fez foi matar aquela borboleta. E muitas das vezes a gente mata as pessoas por querer ajudar demais, por querer dar uma mãozinha extra, por ficar com pena delas quando elas estiver passando em seus processos. Então, toda vez quando eu vejo um amigo passando por dificuldade, quando eu pessoalmente estou passando por dificuldade, eu me lembro dessa história da borboleta e faço de tudo para não sentir pena, faço de tudo para não ajudar. Porque se eu ajudar demais, meu irmão, eu posso matar aquela pessoa, entende? Eu posso fazer que nem o cara da borboleta. Eu posso atrapalhar o processo dela e impedir ela de aprender aquela fase, entende? E no final ela pode não suportar, né, mais uma derrota na vida, né, e pode morrer, né? Talvez esse seja um dos motivos das pessoas entrar em depressão e querer se matar, né? Mas toda vez eu lembro dessa história. Ou seja, essa é uma história reflexiva e isso está dentro do roteiro. Ou seja, eu não quero interromper o seu processo. Eu não quero. Ou seja, se você quer passar por um processo, você realmente quer ter sucesso em uma live, você vai ter que estudar o seu conteúdo, você vai ter que assistir esses tipos de vídeo, sabe? Você vai ter que separar um tempo para isso, para se dedicar para isso. Eu não acredito que eu sou um cara que falo ruim, que tem uma eloquência péssima. Eu acredito que eu falo com o meu coração e digo aquilo que preciso dizer, entende? E se você não consegue fazer isso da mesma forma com que eu faço e outras pessoas também fazem, você pode seguir um roteiro. O roteiro está lá na outra live. Eu vou até falar aqui para você de novo. Ó. O roteiro é a explicação do tema, o que acontece se essa pessoa não entende aquilo que tu explicou lá no tema. Você vai bater mais forte na dor. Depois tu vai contar uma história. Depois tu vai dizer como é que resolve. Depois tu vai explicar de forma mais técnica. E depois tu vai dizer os erros dela ao tentar resolver isso. Ou seja, isso é um tema. Eu dei uma aula disso daqui seguindo esse roteiro. Seguindo esse roteiro. Entende? Eu fui ensinar um roteiro dentro de um roteiro. E deu certo. Falei 1 hora sem parar. E uma das maiores dificuldades das pessoas é não conseguir falar por muito tempo. Por que elas não falam por muito tempo? Por falta de conteúdo.
Elas não têm muita coisa para falar porque elas não estudaram, elas não entendem. Elas só sabem que aquele negócio é bom e é bom por quê? Ah, é por causa disso, daquilo, mas isso. Elas não conseguem raciocinar e não conseguem falar de forma emocional e sentimental. Então a live delas ali não vai passar de 20, não vai passar de 30 minutos, entende? Porque elas não têm conteúdo, elas não se aprofundaram, elas não se apaixonaram pelo aquele propósito de ensinar aquilo que elas querem ensinar. Elas realmente não se, sabe, amaram aquilo, não namoraram aquilo de fato. Porque quando uma pessoa realmente gosta de uma coisa, ela estuda, ela busca a fundo aquilo dali. E quando ela vai falar com muita emoção, ela vai falar com muito sentimento, tá, sabe? E a outra pessoa que está ali, que está engajada, ela vai gostar daquilo, sabe? E se você quiser vender alguma coisa para ela no final, né, você vende, que é o propósito de todo o curso. Né? Ou seja, uma das formas de você manter o engajamento e falar dentro de uma live é através do coração, falar com o coração. Faz isso que eu te falei, faz o teste, abre os stories e vê o olho das pessoas, vê o movimento das pessoas. Se ela desviar muito o olhar ali, ela não está falando com o coração, ela está falando com o raciocínio dela. Ela está raciocinando. E tudo bem, ela está seguindo um roteiro, entende? Mas com o coração, eu acho que com o coração é melhor. Com o roteiro também dá resultado, entende? Mas quando você fala com o coração, você realmente entendeu aquela mensagem que você quer transferir. Você realmente entendeu o propósito da coisa, entendeu? Mas, bom, eu estou falando só de coração, bora falar aqui dos outros conteúdos. Os outros conteúdos, você pode começar falando, explicando o tema, o que acontece se a pessoa não entende esse tema, o que acontece se a pessoa não entende essa explicação do tema. Você vai bater mais forte na dor, vai contar uma história, moral da história, como resolver isso, explicação técnica de como resolver isso e erros ao tentar resolver. Isso tudo está lá no vídeo que eu gravei lá atrás, viu? Tá? Eu acho que deve estar pelo YouTube, não sei onde é que eu vou colocar esse vídeo aqui, mas eu já coloquei 2 no YouTube. Se você tiver aqui também no YouTube, tá aqui dentro do canal, pode caçar lá, viu? Tem um roteiro de live geral, que é 1 hora, e tem as tarefas, né? Que eu acho que vai dar uns 30 e poucos minutos. Mais ou menos, não, esse aqui eu não sei se vai acabar com 30 minutos não. Mas você começa explicando o tema. O que é? Explicando o tema é o roteiro geral que eu passei, né? E você pode começar, eu tô balançando aqui, rapaz. E você pode começar, né, da história. Por exemplo, tem um roteiro, né, que eu anotei aqui. Tem um roteiro que são 7 passos. A história está no passo 4. Ou você começa a sua live logo da história, metendo alguma história, né? Você já pode falando de alguma coisa da sua vida, de outra pessoa, entende? E já começar essa live aí. E é isso, tá? Ou você começa da história, ou você começa da explicação do tema. Tá bom? A explicação do tema é total. Deixa eu botar aqui. A explicação do tema é total. A explicação da história é só daqui para baixo. Dá certo tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Tá bom? Daqui para cá você vai ter muito mais conteúdo, vai ter muito mais tempo para falar na live. E daqui para cá você vai ter pouco tempo de falar na live, a não ser que a sua história seja muito extensa e você conte pelo menos umas 3 ou 2 histórias. Tá bom? E no meio delas você vai usar muita analogia, frases profundas, né? Sons, movimento dos braços, imitação do corpo, né? E por aí vai. Ou seja, eu só encontrei essas 2 formas de falar através de uma live, através do coração, do teu sentimento e através de 2 tipos de roteiro, que é um que começa com o tema, que é o geralzão que eu passei, ou começando uma história. Lembrando que quando você fala do teu coração, o roteiro vem no automático, e quando você tem um roteiro, você segue ao pé da letra ali bonitinho. Você faz que nem eu fiz aqui, você anota e fica de olho na anotação, sabe? Como eu estou falando com o meu coração aqui, eu quase não falei nada do que está aqui,
né? Mas caso eu não conseguisse conectar o meu sentimento com as minhas emoções para transferir isso de forma vocal, né? Para transbordar isso, eu teria que olhar para o meu caderno aqui e ver, né? E seguir esse roteiro. Mas como eu consegui, né? Eu não precisei ler aqui, a não ser os temas, né? Que foi da aula passada. Ou seja, você pode fazer a mesma coisa. Você pode transcrever a sua live, tem que fazer o exercício, né? Precisa fazer o exercício, tem que fazer o exercício. Aquele exercício tem que ser feito, tá? Fez o exercício, né? Que é escrever ou de manhã ou de tarde. Show! Quanto mais você escrever, mais bom você fica, mais entendimento você vai ter, quanto mais entendimento, mais confiança, mais energia, mais engajamento e menos vergonha na frente de um celular ou na hora da live. Porque eu acredito que uma das maiores vergonhas das pessoas ao falar numa câmera não é a própria câmera, mas é a autoimagem que elas têm de si mesmas. Elas ficam pensando no futuro, né? O que a outra pessoa vai ver, ou se ela tá feia ou bonita. Ela se preocupa 100% só com a imagem dela. Elas acham que é os outros, mas não é os outros, é ela. Porque ela acha que a imagem dela vai ser mal vista por outra pessoa, por ela não estar bem vestida, por ela não falar certo e por aí vai. Então ela precisa de uma coisa chamada autoaceitação. Ela tem que se aceitar ser daquele jeito. Eu não estou nem aí porque as pessoas vão me ver como eu estou me vestindo, como eu estou falando. Eu gosto de mim assim. Se eu gosto de mim assim, eu não vou ter vergonha de falar na câmera. Então, um dos problemas das pessoas que têm medo, que ainda estão empacadas ao gravar, é uma coisa chamada autoaceitação. Elas não se aceitam o suficiente, elas acham que tem que ser uma coisa que está na cabeça delas. Mas para ela se tornar essa coisa, ela precisa passar por um treinamento, por um processo de aceitação mental. Elas têm que se aceitar. Não, eu estou num processo, eu sou assim, e eu vou seguir assim mesmo. Mas eu quero me tornar aquela pessoa lá na frente. Então, quando ela toma isso, muda, vira essa chave, né, dá certo. Mas se você estudar o seu conteúdo, presta atenção. Se você estudar o seu conteúdo, fazer esse roteiro que eu estou fazendo aqui com vocês, essa imersão aqui, se você fizer isso tudinho, certinho, titim por titim, escrever ou antes de dormir ou depois que tu acordar, o teu roteiro de live ali fazendo aquelas perguntas, né, que são essas perguntas aqui, ó, você escreve um texto explicando o tema, você escolhe um tema, aí você escreve uma folha de caderno inteira só explicando o tema, aí depois você escreve mais uma folha só dizendo o que acontece se a pessoa não entende aquilo que você explicou, que é o tema, aí depois você bate mais forte na dor. O que é bater mais forte na dor? Ver os defeitos e as dificuldades das pessoas. Depois daí, tu vai bater, depois daí, tu vai contar uma história, né? Mais uma folha só de história, tá? Depois tu vai contar a moral da história baseada no tema. Depois tu vai escrever mais outra folha só dizendo como é que resolve. Depois mais outra folha só explicando como é que resolve, só que de forma mais técnica, de forma mais profissional. Depois tu vai escrever mais uma folha só dizendo os erros ao tentar resolver isso. Você vai escrever 7 folhas de caderno por dia, ou pela parte da manhã, quando acordar, ou de noite antes de dormir. Se você fizer isso nos próximos 7 dias, eu não estou botando muito tempo não, viu? Só 7 dias. Eu tenho certeza que você vai abrir uma live e vai passar assim de 30 minutos, ó, um estalar de dedo. Porque você já tem tanto conteúdo, você já explicou de tantas formas aquilo dali, que o teu cérebro já captou, já encapsulou muitas das informações. Porque quando você escreve, você precisa passar por um processo mental. Você precisa de uma certa concentração e um nível de energia sinestésica, mental, física e emocional para escrever aquilo dali. Então, teu cérebro vai ver que tu está gastando uma energia, um sentimento que tu está exalando que é bom, e ele vai ver que aquilo é bom e vai guardar aquela informação. E você vai gostar daquela informação. Quando você gosta daquilo que você está escrevendo, na hora que você for falar, você vira um tagarela. Entende? Vira um tagarela de fato. Então, se você fizer só isso, só esse exercício, você não precisa gravar live, não precisa fazer nada. Só precisa fazer isso. Só esse exercício que eu falei. Escreve ou de manhã, na hora que acorda, ou antes de dormir.
escreve 7 folhas. 7 folhas. Ah, Emerson, eu não consigo. Eu não tenho tempo para isso. Aí, entendeu? Se você acha que você não tem tempo, eu acredito que você está no ramo errado. Porque para tudo tem que pagar um preço. A gente paga um preço para comprar um carro, a gente paga um preço para comprar uma casa, a gente paga um preço para pagar colégio para os meninos, a gente paga um preço para ter comida dentro de casa, a gente paga um preço para um monte de coisa. Mas para transferir ou para finalizar um projeto a gente não quer pagar. Né? Ou seja, o preço disso daqui não é dinheiro em tráfego pago. O dinheiro do sucesso de um bom lançamento não é você estar nas melhores plataformas, não é você estar com a melhor roupa, com o melhor cenário, com o melhor equipamento. É você estar com a melhor informação. É você estar com o melhor coração para transferir aquilo dali. Entende? Então, quando você realmente sabe do que você está falando e você treina e você fala, né, tanto de forma escrita como de forma vocal, você fica bom naquilo. E quando você fica muito bom naquilo, você vira um professor estupendo, você vira um professor top do Goiás. Entende? Você fica muito bom naquilo. Então, se você fizer só isso, só esse sacrifício, que vai gastar aí 1 hora do teu tempo, vamos supor, né? Ou 1h30, 2 horas do teu tempo. Eu não vou falando que vai gastar 15 minutos, porque não gasta 15 minutos, não. Isso daqui tu vai gastar para lá de 1 hora. Entende? Porque tu vai usar o teu raciocínio, o teu cérebro. Primeiro, para escolher o tema. Segundo, para explicar o tema. Porque depois que você explica o tema e diz o que acontece, eu acredito que o resto vai de forma automática. Mas eu acredito que você vai gastar aí mais ou menos 1 hora. Só fazendo esse exercício. 1 hora de treinamento por dia, durante 7 dias, eu acredito, eu estou arriscando minha pele aqui, viu? Eu acredito que dá para resolver esse problema aí de se apresentar numa live de conteúdo. Eu estou falando só de live de conteúdo. Eu não estou falando de live de aula não, e nem de live de venda. Ela aqui é só conteúdo. Uma live que você abre e fala, hoje eu quero falar disso. É assim, isso que eu estou falando. Live de venda é um, live de conteúdo é outro, e live para aula é totalmente diferente, que são as mentorias. A live de mentoria, você fala do jeito que você quiser, porque a venda já foi feita. Entende? Agora, a live de conteúdo, ou tu fala com o coração, ou através de 2 tipos de roteiro. E a live de venda só tem um tipo de roteiro. Se não fizer, pode até fazer vendas, mas não vai sair com muita eficácia. Tá bom? Então é isso daí, eu acho que eu passei tudo que eu tinha que passar para vocês, né? E segue o que eu tô falando, tá? Porque faz esse exercício, é só um exercício besta, sabe? Pra mim é um exercício besta que te deixa muito preparado, entende? E é como o Earl Nightingale fala, né? Que uma oportunidade para um despreparado faz dele um imbecil, né? Ou seja, quando você se prepara para um lançamento, você não vai se tornar um imbecil, você vai tirar de letra. Porque muita gente querem uma oportunidade e por elas quererem, elas acabam atraindo essa oportunidade. Mas elas atraem essa oportunidade sem passar por um treinamento. Elas não querem ensaiar isso daí, não quer treinar, não quer gastar tempo, não quer gastar energia. Entende? E é por isso que elas fracassam, é por isso que elas não dão certo, porque elas não querem pagar o preço. Elas acham que o preço é mínimo, é uma plataforma, é fazer uma conexão ali, outra conexão aqui, não. O preço é estudar o teu conteúdo se tu quer fazer um lançamento. Só isso, entende? E eu tô aqui, eu tô pagando um preço, né, que é gravando esse vídeo, eu vou ter que editar esse vídeo, eu vou ter que jogar ele lá dentro do YouTube, só para você ver, porque o meu propósito aqui é te ensinar. É ajudar você no seu propósito. É fazer com que você chegue no seu objetivo. Porque quando tu chega no teu objetivo, eu também chego no meu objetivo. Porque o meu objetivo é levar você para o seu objetivo. Entende? Então eu estou gastando esse tempo aqui com uma live, com qualidade de live. A minha primeira live, vocês vão ver lá, tá uma porcaria, eu estou até sem camisa, mas eu passei por um processo. Essa já é a minha 3ª live que eu estou fazendo em relação a esse conteúdo de criação de live. E pode ver que até o meu cenário mudou. Eu estou até com um lapela aqui agora. Entendeu? Ou seja, um processo. Se você não estiver disposto a passar por esse processo, eu acredito que você vai ter que mudar uma coisa dentro da sua cabeça chamada de autoimagem e aceitação.
se aceita do jeito que você tá. Aceita passar pelo processo, paga o preço que tem que pagar e no final, meu irmão, você vai ver, né, o sucesso da coisa. Beleza? Tamo junto. Vou encerrar o vídeo aqui, deu 45 minutos, né? Era para ter feito menos, mas é isso daí, tá? Tamo junto. Vê direitinho o que você tá ouvindo, né? Começa a fazer perguntas a si mesmo, se realmente o que eu estou falando tem lógica, e tenta aplicar, só para você ver. Faz o teste aplicando. Se não der certo, você pode me chamar e pode me corrigir, tá? Agora, se der certo, meu irmão, é o que a gente tem que se aperfeiçoar aí pro resto da vida. Tá bom? Tamo junto, é isso daí. Falou!